Estamos no segundo episódio da nossa série sobre a reforma tributária e os impactos na área da saúde. Se você ouviu que a saúde terá uma redução de 60% na reforma tributária e concluiu que a sua clínica está protegida, cuidado, porque esse número sozinho pode enganar. E esse talvez seja um dos pontos mais perigosos dessa discussão. No papel, parece uma grande vantagem. Mas na prática, isso não significa automaticamente menos imposto, mais margem ou mais tranquilidade para a sua clínica. Tudo vai depender da estrutura do seu negócio, da forma como a sua operação está montada, dos seus custos, da sua capacidade de aproveitar crédito e da forma como essa mudança realmente bate no caixa e no resultado. Então, nesse vídeo, eu quero te mostrar por que a redução de 60% não deve ser lida como uma garantia e por que muita clínica pode relaxar cedo demais por causa desse número. O problema de olhar só para o número. Quando o empresário escuta redução de 60%, tudo bem, não é um número baixo. A tendência natural é pensar, ótimo, então a minha carga vai cair bastante. Só que a leitura não pode parar por aí. Porque em reforma tributária, o número isolado quase nunca conta a história inteira. E esse é o ponto que mais confunde. Uma coisa é o benefício previsto para o setor de saúde. Outra coisa é o efeito real disso dentro da rotina da clínica. Porque a carga efetiva não depende só da alíquota aparente. Ela depende do desenho completo da operação. Então o erro começa quando a clínica olha para esse percentual como se ele sozinho resolvesse a equação. A gente precisa lembrar que benefício nominal não é benefício real. Eu diria que essa é a frase mais importante desse episódio. Benefício nominal não é benefício real. No papel, a saúde tem um tratamento favorecido, mas na prática, a clínica precisa perguntar: esse benefício chega inteiro no meu negócio ou ele se perde no meio da minha estrutura? Porque existem clínicas com composição de custo, modelo operacional e nível de organização muito diferentes. E isso pode mudar tudo. Tem clínica mais enxuta, tem clínica com mais peso em folha, tem clínica mais dependente de prestadores de serviço, tem clínica com margem já bastante apertada, tem clínica que compra pouco do que de fato gera crédito relevante. Então, quando você olha só para a promessa do benefício, sem olhar para a estrutura da sua empresa, corre o risco de criar uma sensação de segurança que não vai se confirmar depois. E esse tipo de frustração é perigoso, porque ela atrasa a tomada de decisão. Outro erro comum é tratar o setor de saúde como se tudo funcionasse da mesma forma. A gente sabe que não funciona. Clínica médica e hospital têm estruturas diferentes, operações diferentes, custos diferentes, capacidade de aproveitamento de crédito diferente, pressão de margem diferente. E por isso, o impacto da reforma também deve ser diferente. Às vezes, o empresário escuta uma análise mais ampla sobre o setor de saúde e assume que aquilo vale diretamente para a sua clínica. Mas esse salto pode ser perigoso, porque a pergunta correta não é: o setor foi beneficiado? A pergunta correta é: a minha clínica, do jeito que está hoje, está realmente bem posicionada para esse novo cenário? Essa é a pergunta do gestor. E é ela que separa uma leitura superficial de uma leitura estratégica. Agora vamos ao ponto prático. Onde exatamente a clínica pode se enganar quando ouve falar de redução? Primeiro, na expectativa de carga menor. Tem empresário que já começa a raciocinar como se o problema estivesse resolvido. Segundo, na expectativa de margem protegida. Mesmo que exista um benefício setorial, e é inegável que tem,
A margem da clínica continua dependendo da estrutura do negócio, da eficiência operacional e da capacidade de absorver ou repassar impactos. Terceiro, na expectativa de que então eu não preciso rever nada. E talvez seja esse o mais perigoso de todos. Porque a clínica pensa, se a saúde foi favorecida, então talvez eu não precise mexer muita coisa. Só que esse raciocínio pode custar caro. A reforma não exige só leitura de alíquota. Ela exige revisão de estrutura. E clínica que não revisa estrutura pode perder eficiência, mesmo estando dentro de um setor com tratamento favorecido. Então, em vez de perguntar só, a saúde teve redução de 60%? O dono da clínica deveria perguntar, quanto desse benefício realmente chega na minha operação? Essa é a pergunta madura, porque ela força a análise certa. Ela obriga a olhar para o custo, para o crédito, para a organização da clínica, para o caixa, para a margem, para o regime tributário e para o tipo de decisão que não pode mais ser tomada no automático. No fim, o risco não está em a reforma ser boa ou ruim no discurso. O risco está em a clínica interpretar mal a própria posição dentro da reforma. E esse erro costuma ser silencioso no começo, mas não se engane. O resultado vai aparecer depois. Então guarda isso. A redução de 60% para a saúde é relevante sim, mas ela não é um passe livre. Ela não garante sozinha que a sua clínica vai pagar menos. Não garante que a sua margem estará protegida e não elimina a necessidade de rever estrutura, operação e estratégia. O empresário que entende isso mais cedo sai na frente, porque deixa de olhar para a reforma como promessa e passa a olhar para ela como uma realidade operacional. Nós estamos numa série e no próximo vídeo eu vou entrar em um dos pontos que mais geram expectativa errada nessa discussão. Os créditos tributários, porque muita clínica imagina que vai aproveitar bem esses créditos e pode descobrir que a realidade é bem diferente. Continua seguindo a gente e curte esse vídeo e manda para alguém que você acha que ainda está pensando que a reforma só chega daqui a alguns anos. Tchau, nos vemos no próximo.